Como se sabe, toda pessoa neste planeta possui uma alma, e a essência dessa alma era chamada de IEA. Um dia, a humanidade conseguiu compreender o eu da alma, e a partir daquele momento, aprendeu a manifestá-lo. A essência da alma de cada indivíduo se manifestava de forma única. Então, quando um dos rapazes disse que seu IEA tinha a forma de uma espada afiada, seu interlocutor, curioso, pediu para vê-la. Ao provar suas palavras, o rapaz surpreendeu seu amigo, o que demonstrava mais uma vez que as pessoas haviam finalmente aprendido a materializar o IEA. O garoto de jaqueta vermelha perguntou qual era a forma do IEA de seu interlocutor. Ele desviou o olhar, ficou um pouco envergonhado e respondeu que tinha blocos de terra. Ao mostrar sua essência, notou que o moreno revirou os olhos, como se tivesse visto algo tão medíocre que lamentava ter perdido alguns segundos com aquilo. Nas realidades modernas, as pessoas começaram a se classificar. Almas antes iguais passaram a ser divididas em categorias distintas. Assim, o moreno presumiu que seu amigo fosse de rank I. As pessoas começaram a ser rotuladas, e o moreno disse que jamais se relacionaria com alguém tão fraco, que só conseguiu alcançar um ranking tão baixo. A escola passou a ser usada como ferramenta para elevar o status do país, inclusive em operações militares. Pessoas com os rankings mais altos eram enviadas para a linha de frente. O colégio de treinamento especial Hyundai não era exceção. Como os outros, funcionava totalmente de acordo com esse sistema. No campo de futebol, havia uma confusão. Vários estudantes cercavam um garoto e gritavam para que os outros o capturassem. Eles claramente tramavam algo ruim, mas o garoto, mesmo na situação desconfortável, não demonstrava medo. Pelo contrário, ele sorria, como se estivesse curioso para saber do que aquela multidão de estudantes era capaz. Ele disparou em direção a um dos alunos que recuou, surpreso por ver a vítima se transformar em caçador e mostrar os dentes. O garoto manifestou seu IEA, que se materializou em um enorme machado de ferro. Agora ele estava pronto para jogar para valer com aqueles estudantes. Empunhando sua arma imponente, ele abriu um sorriso e perguntou se gritar, correr e atacar em grupo era tudo o que os alunos do 10º ano sabiam fazer. Os meninos o encararam com apreensão. Estavam indecisos, especialmente depois de ouvirem o desafio. Um deles, o Ivo, materializou seu tofa, mas percebeu que sua arma era fraca demais, muito inferior ao enorme machado do inimigo. Mal conseguia se manter de pé, enquanto a lâmina pesada esmagava as hastes de madeira de sua arma. Era óbvio que ele não resistiria por muito tempo. Algo precisava ser feito. O estudante já sentia as pernas fraquejarem, esforçando-se para não cair. Enquanto isso, o oponente avançava com um sorriso insano no rosto. Ele agitava o machado com tamanha intensidade que todos ao redor entendiam que ele precisava ser parado imediatamente. Algo grave poderia acontecer. O ruivo avistou Park Jin-sung parado discretamente no fim do campo e gritou para que ele fizesse alguma coisa. Mas Park Jin-sung não parecia muito disposto a ajudar. Respondeu com um tom apático que dificilmente poderia fazer algo. Coçou a nuca e, distraído, disse que nem sabia como poderia ajudar naquela situação. Isso enfureceu o ruivo. Ele mostrou os dentes e xingou o garoto de óculos, chamando-o de inútil, alguém que nunca aparecia na hora certa. A poeira se levantou sobre o campo, e sons de luta podiam ser ouvidos. Mesmo assim, o ruivo ainda ameaçou Park Jin-sung, dizendo que eles ainda conversariam sobre sua utilidade. Essa conversa desagradável não demorou a se concretizar, porque assim que uma luta terminou, outra começou. E agora, a vítima era Park Jin-sung, que levou um chute tão forte que voou para trás e bateu contra os armários da escola. Enquanto tentava recuperar o fôlego, sentiu uma bota pesada pressionar seu ombro. O ruivo perguntou por quanto tempo ele ainda causaria problemas, afirmando que a derrota foi culpa dele, ajustando seus cabelos flamejantes. Disse que não conseguia acreditar que estudavam com uma pessoa tão inútil. Seu amigo completou dizendo que era burrice esperar qualquer coisa do último da lista. Ao tentar tirar o pé do ombro de Park Jin-sung, ele começou a se desculpar, e com um sorriso, afirmou que realmente não deveriam esperar nada dele. Essas palavras inflamaram ainda mais o ruivo, cujos olhos transmitiam uma ameaça clara. Ele gritou que Park Jin-sung deveria queimar no inferno por ser um fracassado, e desferiu um soco direto em sua cabeça. Jin-sung conseguiu saltar para trás, e o golpe atingiu os armários.
O garoto de óculos riu e perguntou se não era exagero desejar sua morte, já que ele poderia simplesmente admitir a culpa e seguir em caminhos diferentes. Enquanto o ruivo se recuperava do golpe desperdiçado, seus colegas diziam que estavam cansados e que o garoto de óculos levaria 10 socos por cada membro da equipe ferida. Park Jin-sung sugeriu que talvez fosse melhor todos descansarem ao invés de começar outra briga, já que seriam punidos se batessem nele. Ao olhar para o armário que havia sido danificado, percebeu que poderia apanhar pelo resto do intervalo. Então, decidiu fugir. Saiu correndo gritando por ajuda no caminho. Seus agressores não ficaram parados. Decidiram persegui-lo a qualquer custo. Os outros alunos que estavam em sala nem pensaram em ajudar Park Jin-sung. Apenas riram, dizendo que ele fugia como um inseto derrotado. Quando suas forças já o abandonavam, percebeu que o número de pessoas ao redor aumentava. Isso não era um bom sinal. Eles claramente não estavam ali para ajudar. Park Jin-sung parou, ficou ereto, observando ao redor para avaliar a situação. Quando viu que seus inimigos o haviam alcançado, sabia que precisava se preparar para o pior. Os garotos começaram a se aproximar e disseram para ele nem pensar em usar seu IEA. Prometeram bater nele, não com força total, apenas o suficiente para que ele não reclamasse ao professor Yang-ho. Em seguida, o primeiro chute veio direto no plexo solar, tirando todo o ar de seus pulmões. Todos que assistiam à brutal surra assentiam com a cabeça, dizendo que também queriam bater no fracassado. Seus colegas de classe diziam que sentiam vergonha de estudar com alguém tão miserável. Não entendiam por que ele ainda frequentava na escola, já que nada o ajudaria a ficar mais forte. Park Jin-sung tentou recuperar o ar. Ouviu todas as ofensas, mas elas já não o afetavam. Esse tipo de comportamento dos colegas lhe era familiar. Quando finalmente conseguiu falar, disse que não achava que a equipe tinha perdido por culpa dele. Isso enfureceu o garoto de cabelo escuro. Ele gritou que um fracassado como ele não deveria contradizer pessoas muito mais fortes. Mas, antes de desferir outro golpe, um homem de terno vermelho entrou na sala e mandou os encrenqueiros se sentarem imediatamente, dizendo que tinha boas notícias. Os valentões se afastaram de Park Jin-sung, que ainda estava no chão, e avisaram que aquela briga não tinha acabado. Se não fosse pelo professor, teriam continuado. Os alunos perguntaram por que o professor estava tão animado. Alguém sugeriu que ele finalmente iria se casar. As risadas cessaram apenas quando o professor gritou para que todos se calassem. Logo em seguida, os alunos se apressaram para se sentar, evitando irritar o professor. Isso só traria mais problemas. Ele bateu o punho na parede e mandou que prestassem muita atenção, pois ia compartilhar algo extremamente importante. Parando no centro da sala, abriu os braços com orgulho e anunciou que a escola havia sido reconhecida pelo Estado. Todos ficaram surpresos, exceto um, que com os pés em cima da mesa, olhou para o professor. O garoto loiro, BGI Yang, disse que provavelmente era mais uma proposta de alguma organização duvidosa, que, em sua opinião, nunca terminavam bem. O professor se irritou com a postura do aluno, lembrando-o de que o intervalo havia acabado e que ele deveria tirar os pés da mesa. Yang abaixou as pernas, mas, desafiador, perguntou se já não era hora de parar com esse tipo de absurdo. O professor respondeu que não era ele quem decidia, só restava aceitar. Batendo no ombro do garoto, o professor disse que tudo aquilo era graças às conquistas de seus veteranos. O loiro o olhou, confuso. Então, o professor explicou que, a partir daquele dia, a escola se tornaria um campo de treinamento militar, e que eles só podiam se adaptar às circunstâncias, pois não tinham direito de escolha. Era evidente que o professor não estava nem um pouco incomodado com a notícia. Pelo contrário, sorrindo, concluiu dizendo que a partir de agora, os estudantes seriam divididos de acordo com seus rankings militares. Todos na sala escutavam atentamente o que o homem diria a seguir. Aquele tipo de novidade era raro demais para os alunos. Com um sorriso sereno no rosto, o professor disse que a partir daquele momento, todos eles eram camaradas de armas. Isso significava que toda e qualquer rivalidade deveria ser deixada para trás. Ele continuou dizendo que, de agora em diante, todos os professores haviam recebido patentes, variando de tenente a comandante, e que ele próprio deveria ser chamado de comandante do 10º pelotão. Baondi Yang deduziu que era o 10º pelotão porque estavam no 10º ano. Então ele perguntou o que aconteceria com os alunos. O professor respondeu que não adiantava reclamar da iniciativa do Estado, nem tentar escapar durante os treinamentos. Todos teriam que bater continência. Haveria, segundo ele, muita gente disposta a recrutar alguém da escola. A partir de agora, todos os alunos eram soldados. Park Sunda se questionava profundamente sobre o valor real daquele treinamento militar. Afinal, nada era feito de graça, ainda mais no país em que viviam.
O garoto perguntou ao professor o que faria o aluno que não quisesse seguir carreira militar nem se desenvolver nessa área. O professor estreitou os olhos procurando quem tinha feito a pergunta e ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo bem as palavras. Por fim respondeu: "É claro que ninguém está sendo forçada. Se não quiserem participar, podem enviar um pedido às autoridades para serem transferidos para outra escola." Ele sugeriu que o filho de Jim considerasse essa possibilidade com cuidado, insinuando que o próprio rapaz deveria conhecer suas capacidades, já que, provavelmente, não se daria bem em assuntos militares. O garoto ergueu a cabeça e encarou o professor. Custava não acreditar que, agora, até os professores esfregariam suas fraquezas em sua cara. A conversa parou ali, quando outros alunos começaram a perguntar o motivo de a escola, de repente, ter se tornado militar. Queriam entender pelo menos o porquê daquelas mudanças tão abruptas. Sorrindo, o professor pegou uma caixa e disse que uma das razões era o desempenho excepcional dos alunos do 11º ano. Ele virou a caixa e os estudantes viram insígnias militares caírem. O professor explicou que os alunos mais velhos ajudaram a escola a conquistar o status militar, e por isso, todos haviam recebido a patente de sargento. Essa notícia abalou os alunos. Era difícil acreditar que todos os do 11º ano tivessem conquistado uma patente tão alta, mas o professor garantiu que era a mais pura verdade. Os veteranos eram a esperança de um futuro promissor para a Coreia, e o Estado havia notado isso. Ele começou a distribuir as insígnias, explicando que apenas os melhores alunos do 10º ano receberiam a patente de cabo. O restante seria nomeado soldado raso. Distribuiu para todos, menos para o filho de Jim, que foi completamente ignorado, como se nada tivesse acontecido. O professor comentou que o comandante do pelotão poderia reavaliar os postos a qualquer momento. O garoto quis dizer que haviam pulado ele, mas o professor sequer lhe deu atenção. Apenas continuou explicando que, até que todos tivessem suas insígnias costuradas no uniforme, deveriam cuidar para não perder nada. Com a mão levantada, Gin-sung escutou quando o professor disse que começariam um diário de bordo com o nome e a patente de cada estudante, embora fosse mais apropriado chamá-lo de diário militar. Sem sequer se virar, o professor comentou que havia apenas um único aluno na escola que não havia conseguido sequer a patente de soldado raso. O garoto, ao perceber que se referiam a ele, baixou a mão imediatamente. Sabia que seu desempenho acadêmico era ruim, mas nunca imaginou que nem sequer teria uma chance de mostrar seu valor. Ao ver a expressão decepcionada no rosto do aluno, o professor disse a Jin Sonda que ele seria apenas um recruta entre colegas bem mais preparados. Um fio de suor escorreu pelo rosto do garoto, tenso, sem acreditar que simplesmente o tirariam do jogo assim, sem mais nem menos. O que aconteceu na sala o assombrou durante todo o intervalo, e tudo veio à tona quando foi chamado à sala dos professores. Obediente, Jin-sung entrou, torcendo nervosamente as mãos, e perguntou por que havia sido chamado. O professor disse que nada demais havia acontecido, só precisavam conversar sobre o futuro do garoto, já que com as novas regras da escola, certas coisas precisavam ser discutidas. Entregando alguns papéis, o homem disse que não podia fazer nada por ele, e que talvez fosse melhor Gin-sung pensar em mudar de escola. Assim, ninguém teria problemas, mas o aluno detestou essa ideia. Apesar de todas as dificuldades, nunca pensou em mudar. Mesmo sofrendo ali, ainda preferia ficar. O professor, vendo seu estado, comentou que até o ensino normal já era difícil para ele. Como esperava lidar com treinamento militar? Estava claro que ele não aguentaria a carga. Mas o garoto insistiu, dizendo que o professor podia ajudá-lo a desenvolver seu potencial. Talvez dessa vez, ele conseguisse. Essas palavras fizeram o professor levantar a cabeça. Aquela firmeza vinda de Gin-sung era estranha. Ele, que sempre fora inseguro, agora falava com seriedade. O professor o conhecia bem demais. Aquele garoto franzino, e só conseguiu rir. Era difícil acreditar que justo ele, tão fraco, um dia fosse se destacar. Essa reação deixou Gin-sung confuso e profundamente ofendido. Percebeu que o professor só prestou atenção nele pela primeira vez, para rir. O garoto cerrou os dentes, ouvindo o professor dizer que o sistema de patentes só tornaria sua vida escolar mais difícil, e que ele não poderia ajudar todo mundo. Foi aí que o aluno entendeu. O professor sabia do bullying que sofria, e tudo indicava que ele simplesmente não queria um aluno como ele em sua turma.
Jin Song pensou que provavelmente o professor contava que ele desistisse sozinho, com tantas humilhações, já que para ele, alguém de tão baixa patente era inútil. Então o garoto fez uma pergunta que pegou um homem de surpresa. Quis saber se, na opinião do professor, era possível dividir almas por patente. Alguns segundos depois, o professor caiu na risada. Achou que o aluno estava tentando fazer uma piada estranha. O garoto apenas assentiu, como se tivesse contado a coisa mais engraçada do mundo. Mas na verdade, Jin Song cerrava os punhos de raiva. Entendia com clareza que ninguém levava seus sonhos a sério. Quando a risada cessou, o garoto finalmente teve coragem de dizer não concordava com o sistema que classificava os alunos e os dividia em patentes. Algum tempo se passou depois dessa conversa, e lá estavam eles novamente. Mais uma aula, o barulho dos colegas, e mais uma vez, o grito do professor ordenando que todos voltassem aos seus lugares. O professor explicou que, como os alunos estavam divididos em esquadrões, cada sargento deveria relatar a presença de sua equipe. A garota ruiva virou-se, olhou para os presentes e informou que havia 10 pessoas no primeiro agrupamento do 10º pelotão. Ninguém havia faltado. O garoto de cabelo avermelhado, que antes havia intimidado Jin Song, seguiu o exemplo dela e declarou que no segundo esquadrão havia 11 alunos, todos presentes. Jin Song observava toda essa encenação com um leve sorriso. Ele não entendia por que precisavam desses joguinhos militares. Depois disso, o silêncio tomou conta da sala. Impaciente, o professor disse que agora era a vez do terceiro esquadrão apresentar seu relatório. Bao Ji-yan perguntou se era mesmo necessário continuar com aquela bobagem. O professor ficou surpreso ao lembrar que aquele garoto era o sargento da equipe, mas não demonstrou, e apenas ordenou que os alunos deixassem as reclamações de lado. O garoto virou-se com irritação e disse num tom indiferente que havia 10 pessoas no esquadrão, 2 estavam ausentes e uma era um completo fracassada. A loira imitou o tom autoritário do professor e disse que havia 8 pessoas no esquadrão dela, encerrando a contagem com um toque teatral. A atitude provocou uma onda de risadas entre os colegas. Quando informaram que havia 9 pessoas no esquadrão de Bayeonediond, perceberam que ele havia propositalmente ignorado Jin Song, provocando ainda mais risadas na sala. Os colegas começaram a zombar do garoto, perguntando ao professor se era mesmo necessário contar os perdedores, já que eles poderiam simplesmente fingir que eles não existiam. Afinal, não serviam para nada mesmo. O professor nem tentou conter os alunos. Talvez esperasse que a pressão fizesse o garoto abandonar a escola. O homem apenas disse que o mais importante era que a presença estivesse em ordem. Em seguida, o professor anunciou que no lugar da aula haveria um evento no campo. Acrescentou que agentes do governo estavam infiltrados na escola, embora ninguém soubesse exatamente onde. Esses agentes observariam atentamente tudo o que acontecesse, avaliando como os estudantes reagiriam a mudanças inesperadas. Os alunos, impacientes com a demora, pediram que o professor fosse direto ao ponto. Ele revirou os olhos, mas atendeu ao pedido, revelando que haveria combates entre os alunos do ensino médio, também monitorados de perto. Anunciou que todos já haviam sido designados e que já sabiam com quem cada um lutaria. Um dos garotos pensou alto, dizendo que os alunos do 11º ano lutariam entre si, já que adversários mais fracos não seriam interessantes para eles. Park Jin-sung pensou que poderia apenas observar, já que ninguém gostaria de enfrentá-lo. Mas de repente, o professor se voltou para Bao Ji-yan, perguntando se ele realmente tinha uma ideia brilhante. O loiro virou-se irritado e perguntou com atrevimento por que aquilo incomodava tanto o professor. O professor repetiu a pergunta, desta vez questionando qual era a classificação de combate dos garotos. Ji-yang respondeu que essas perguntas eram desnecessárias. Ele poderia derrotar qualquer um. O professor, com desafio, afirmou que, nesse caso, sua primeira luta seria contra um aluno do 11º ano do 1º esquadrão do 1º pelotão. Ao ouvir isso, Bao Ji-yan levantou-se num pulo e gritou, dizendo que aquilo era injusto. O professor ignorou a indignação e avisou que todos, com exceção do 3º esquadrão, podiam ir ao campo. O esquadrão selecionado teria 20 minutos para se preparar para a luta. Rindo, os alunos começaram a deixar a sala. Era possível ouvi-los comentando como se sentiam mal pelos colegas que não conseguiriam uma nota boa por terem um fracassado no time. Bong Bong não aguentava mais ouvir seus companheiros lamentando que seria impossível vencer os melhores lutadores com alguém tão fraco na equipe. Ele socou a mesa ao ouvir que não conseguiriam fazer nada contra os adversários por terem um time miserável. Jin Song já não prestava atenção nesses comentários há muito tempo. Só pensava em como estava cansada, e agora teria que lutar com alunos mais velhos. Bao Yan se aproximou do alvo de seus problemas e o chamou de lixo.
atraindo a atenção do garoto. Ele levantou a cabeça e, visivelmente apreensivo, perguntou o que o sargento queria com ele, já que o loiro claramente não era seu amigo. Chamando Jin Sung de inútil, o líder do esquadrão deu um golpe forte na cabeça do garoto, atordoando-o por alguns segundos. Segurando-o pelos cabelos, Ji Yang rosnou, dizendo que o jeito como ele falava o irritava. Parecia que queria apanhar antes mesmo da luta começar. Aproximando o rosto do garoto, o loiro disse que talvez desse uma surra nele antes da batalha real. Jogando Jin Sung de lado, Ji Yang comentou que o aluno do primeiro esquadrão chamado Um Song Ho era um verdadeiro monstro em combate, como se tivesse nascido para lutar. Seria difícil derrotá-lo, mesmo com esforço coletivo, e como Jin Sung estava no lugar de um guerreiro normal, o resultado já estava definido. O garoto então perguntou qual era o sentido de sua presença, se o time perderia de qualquer forma, talvez nem devesse aparecer no campo de batalha. Baum Ki-yan agarrou-o pela gravata e perguntou furioso se ele realmente não sabia a diferença entre vergonha e uma simples derrota. Apontando o dedo para Jin Sung, o loiro disse que se perdessem posições no ranking, a culpa seria toda dele. O garoto respondeu que a colocação de Ji Yang nem era tão alta assim para que se preocupasse tanto. Essas palavras deixaram Ji Yang ainda mais irritada, uma veia pulsando em seu rosto de tanta raiva. Ele se afastou, entendendo que, infelizmente, não podia espancá-lo ainda. O garoto poderia ser útil no campo de batalha. Jin Sung sorriu sem jeito e disse que não importava quem acabasse apanhando, o loiro ou algum veterano. Ao ouvir isso, Ji Yang sorriu de canto e disse que, se ele pensava assim, então lhe confiaria uma missão muito importante. Passando a mão no cabelo do garoto, perguntou se ele conseguiria dar conta. Jin Sung respondeu que tentaria cumprir o que o sargento ordenasse. Com um puxão brusco, Ji Yang o colocou de pé e disse que ele serviria como seu escudo pessoal, e ele não estava brincando. Quando assumiram suas posições no campo de batalha, realmente usou o corpo de Jin Sung como proteção, enquanto os outros usavam escudos normais. O comandante do 10º pelotão apareceu no estádio e testou o microfone antes de anunciar o início da luta. Quando finalmente falou, toda a Hyundai High School ficou em silêncio. Todos se perguntavam quais outras novidades seriam apresentadas. O professor chamou o líder do 3º esquadrão do 1º pelotão. Um garoto saiu da multidão com uma presença imponente. Em seguida, chamou o líder do 2º esquadrão do 3º pelotão, Baeong Ki-young, que parecia menos impressionante. Diante do oponente, caminhou até ele. Com um sorriso, o professor perguntou se as tropas estavam prontas. A pergunta era retórica. De qualquer forma, a luta aconteceria. Ele deu um tapinha no ombro do veterano e anunciou aos estudantes que o líder do esquadrão, An Sun-ho, estava diante deles. Sabia que o garoto tinha grande potencial e pediu que mostrasse tudo o que sua equipe era capaz de fazer, já que agentes do governo estariam observando. An Sun-ho respondeu com confiança, dizendo que faria o melhor para destacar sua equipe. O professor, satisfeito, afirmou que confiava nele. Com o comando para assumirem suas posições, os alunos do 11º ano se aproximaram do líder. Os do 10º ano reviraram os olhos, tentando mostrar que não estavam com medo. Quando os grupos ficaram frente a frente, o professor anunciou o início da batalha entre esquadrões. Ao ouvir que cada líder receberia uma pulseira com tecnologia de identificação e defesa, Ji Yang puxou Jin Sung pela gola. Retirou a pulseira de seu braço, pois ouvira dizer que ela poderia quebrar com os danos, e se isso acontecesse, o participante seria eliminado. Tirando-a, talvez aguentasse mais tempo. O garoto gritou, pedindo que não o puxasse com tanta força. Ele era um ser humano, não um animal. Naquele momento, o professor anunciou inovações que consideravam uma diferença de experiência entre os times. Ji Yang rosnou, dizendo que Jin Sung era apenas um escudo, e o garoto entendeu que estava sendo tratado como um objeto. O professor, então anunciou, a vitória seria da equipe que conseguisse resistir por 5 minutos. Os integrantes da equipe do 2º ano do ensino médio gemeram em desespero. Sabiam que, com a formação que tinham, aquela era uma tarefa impossível, e que provavelmente iriam se envergonhar na frente de todo mundo. Jin Sung sabia que ainda precisava aguentar os 5 minutos, mas se perguntava se o professor reconsideraria sua transferência para outra escola caso eles vencessem. O professor mandou que os times se cumprimentassem, e foi nesse momento que Ji Yang ficou realmente apavorada. Seu oponente era simplesmente a personificação da confiança e da força. Ao ver o olhar de medo dos alunos do 2º ano, o professor ficou ainda mais interessado em como a luta se desenrolaria, então anunciou o início imediatamente. Antes que Jin Sung pudesse piscar, seu colega de classe
face começou a arrastá-lo com tanta força que ele mal conseguia respirar. Ninguém da equipe teve coragem de defendê-lo, e tudo que ele pôde fazer foi pedir que o sargento o soltasse. O loiro, em desespero, arrastava o escudo para longe dos inimigos, torcendo para que o time conseguisse resistir por apenas 5 minutos. Os outros integrantes começaram a perguntar ao sargento qual seria a estratégia, pois o inimigo se aproximava rapidamente, e eles ainda não tinham ideia do que fazer. Os alunos do terceiro ano cercaram o grupo por todos os lados, e os do segundo tentavam responsabilizar Byung-kyung. Era ele quem deveria dar as ordens, mas a única instrução que o sargento passou foi: se protejam, apenas segurem as pontas. Se aguentassem 5 minutos, venceriam. Só que isso seria muito difícil, já que os veteranos já estavam avançando e começavam a romper o círculo defensivo que os mais novos haviam formado. Diferente de Ji-yeon, Ansurro lutava de igual para igual com os adversários e já havia cravado a cara de um deles no chão. As pulseiras usadas para proteção voavam das mãos dos alunos do segundo ano uma por uma, e parecia que os oponentes nem faziam esforço para isso. Uma garota de cabelos escuros atravessava o campo de uma ponta a outra, assustando os adversários com apenas um olhar. Essa garota era uma verdadeira guerreira. Seus olhos verdes, que analisavam cada oponente, lembravam o olhar de uma felina à caça de uma nova presa. Quando ela olhou para Ji-yeon, ele quase desmaiou de medo, temendo que ela se aproximasse e o destruísse. Seu ego não suportaria ser derrubado por uma garota. Os temores do loiro se confirmaram quando a fera correu em sua direção, sem a menor intenção de uma conversa amistosa. Seus olhos prometiam violência. Ele imediatamente se escondeu atrás de Jin-sung, implorando para que o garoto fizesse alguma coisa. Jin-sung logo avisou que dificilmente conseguiria ajudá-lo, e enquanto discutiam, a garota se aproximava implacável. Jin-sung também começava a ficar verdadeiramente preocupado, e sugeriu que seu colega covarde corresse para o lado oposto, ao da morena, mas foi nesse instante que o professor apareceu diante dele com um sorriso debochado, como quem dizia: você é mesmo um fracassado. Jin-sung o encarou, como quem dizia que, de fato, o professor o ajudaria a trocar de escola. Ele puxou o braço com força, se soltando da pegada de Ji-yeon. Estava furioso por todos ao seu redor o tratarem como um objeto, como se tivessem o direito de decidir por ele. A garota de cabelos escuros estava a centímetros dele, tentando agarrá-lo, mas ele se esquivou com habilidade, como se soubesse exatamente onde ela estaria. Jin-sung a encarou com tanta determinação que ela recuou, surpresa com o que via nos olhos dele. Sem querer arriscar, ela materializou sua ideia, uma armadura poderosa que cobria cada parte do seu corpo. Agora, ela parecia uma valquíria, uma verdadeira deusa da guerra. Ela era majestosa e assustadora. Jin-sung a observava com admiração contida. Comentou que a armadura era simplesmente incrível, e que sua ideia era não só forte, mas também muito bonita. Mas a morena não se deixou levar pelos elogios. Mandou o garoto parar de agir feito bobo. Já havia notado que ele só estava ganhando tempo para distraí-la. Surpreso, Jin-sung notou que o líder deles estava fugindo do campo de batalha. Decidiu conferir o tempo, pensando que talvez os 5 minutos estivessem se esgotando, mas ainda faltavam 3 minutos e 5 segundos. Era difícil imaginar como resistiriam por tanto tempo, ainda mais com o líder os abandonando. Olhando para a guerreira à sua frente, Jin-sung percebeu que precisava bolar um plano rápido para aguentar o máximo possível. Resolveu colocar uma máscara de bobo e começou a flertar desajeitadamente, perguntando o nome dela e dizendo que não estava tentando paquerá-la. Quando viu a fúria genuína no rosto da oponente, fingiu medo e disse que, se ela quisesse, poderiam apenas ser conhecidos. A morena cerrou os dentes e, com um tom perigosamente calmo, exigiu que o garoto revelasse sua ideia naquele instante. Jin-sung manteve o papel de pretendente atrapalhado, dizendo que o destino os havia unido e que precisavam se conhecer. A garota respondeu que se ele continuasse com aquilo, teria problemas sérios. Quando ela começou a se aproximar com um tom ameaçador, exigindo que ele mostrasse sua ideia, o garoto recuou dizendo que já ia demonstrar. Tentou fazer piada, dizendo que consistência nas ações era importante, mas o olhar dela deixava claro que era hora de parar com as brincadeiras. O rosto da morena já não mostrava só irritação, mas fúria. Ela cerrou os punhos e foi em direção a Jin-sung, que ainda tentava contornar a situação com humor. Ele levantou as mãos e pediu calma, dizendo que agora sim mostraria sua ideia. Um brilho azulado acendeu em sua
mão, sinal de que algo estava para ser revelado. A garota prendeu a respiração, esperando ver algo grandioso, algo que eliminaria os inimigos do garoto. Mas, depois de alguns segundos de tensão, o que apareceu foi uma adaga comum, sem nenhuma característica especial. Jin Sung a exibia com orgulho, embora parecesse mais apropriada para talhar madeira. A morena levou a mão à testa e se lembrou das histórias engraçadas sobre um garoto do segundo ano que era tão ruim como o derreiro que chegava a dar medo. Vendo sua expressão, Jin Sung perguntou se ela estava se sentindo mal. Ofereceu chamar um médico ou ir à enfermaria. Em vez de responder, ela perguntou com a mão no rosto se ele era mesmo o perdedor lendário de quem todos falavam. Ao confirmar, ela fechou os olhos, decepcionada. Jin Sung acariciou a adaga e disse com seriedade que considerava sua arma equivalente a um equipamento de rank C. A garota se virou e começou a se afastar. Jin Sung perguntou aonde ela ia. Ela respondeu que achava que ele era especial, mas parece que se enganou. O garoto gritou que ela não podia simplesmente ir embora, já que foi ela quem quis ver sua ideia. Agora, ela não tinha esse direito. Jin Sung avisou que se ela não parasse, ele atacaria pelas costas. A garota virou a cabeça e disse que não via sentido em perder tempo com um fracassado de rank F. Mas, quando se virou para olhar, viu que o garoto já estava quase em cima dela, pronto para atacar com sua pequena adaga. Jin Sung percebeu que havia perdido o elemento surpresa e sentiu medo. Esperava que ela continuasse o ignorando. A morena viu a ponta da adaga a centímetros do seu rosto e ficou surpresa com a velocidade e silêncio com que ele se aproximou. Ela só teve tempo de erguer a mão. Sua armadura impediu qualquer dano real, mas ainda assim, o que mais chamou sua atenção foi que aquela adaguinha, considerada inútil, havia conseguido deixar um arranhão em sua armadura, algo que nem armas de alto nível conseguiam. A garota olhou, espantada, para aquele rapaz excêntrico que sorria dizendo que sua arma era realmente muito afiada. Jin Sung continuava agindo de forma ridícula, para não ser visto como uma ameaça. Os alunos do segundo ano caíram uma gargalhada, achando hilário ver a guerreira poderosa intimidado por um perdedor de rank F. A aluna do terceiro ano olhou para ele como se o visse pela primeira vez. Avaliou o garoto percebendo mais do que ele pretendia mostrar. Disse que Jin Sung tinha reflexos muito bons, mas que isso não ajudaria com um rank tão baixo. Virou-se e começou a se afastar, dizendo que já tinha visto o suficiente e que podiam encerrar ali. Jin Sung coçou a nuca e comentou baixinho que, apesar de fraco, conseguiu ganhar um pouco de tempo para sua equipe. Ao olhar no relógio, viu que ainda restavam 2 minutos. Se eles conseguissem resistir, venceriam aquela batalha. Quando Band de Yang viu a colegial se aproximando, ele começou a correr e gritar para sua equipe que não durariam nem 5 minutos no campo de batalha. A morena diz que tais acusações deveriam ser direcionadas a outra pessoa, e não a um covarde como ele, pois não faz muito tempo, o loiro tentou fugir e abandonar sua equipe. Ji Yang colocou uma máscara de confiança, esperando que sua oponente caísse no blefe, e disse que estava apenas se rendendo a ela. Então, era melhor ela parar por ali. Essa frase divertiu muito a morena. Ela entendeu perfeitamente que aquele covarde estava apenas blefando. Disse que ele podia lutar com toda a sua força e que não precisava se render. Ela queria ver do que o loiro era realmente capaz. A garota o desafiou a provar que era melhor que An Soo-ho, já que ele tanto elogiava suas próprias habilidades. Quando o aluno do 10º ano já achava que estava completamente sem sorte, pisou em uma pedra que, para sua surpresa, era de tamanho considerável. Naquele momento percebeu que ainda podia se salvar. Sorriu amplamente ao notar que havia pedras semelhantes por todo o perímetro do campo, o que lhe dava uma certa vantagem da qual ele certamente tiraria proveito. Sua oponente perguntou como ele provaria sua superioridade sobre o líder da equipe dela e sobre ela mesma. Os olhos do garoto brilharam com um fogo insano. Disse que com certeza mostraria suas habilidades, e então abaixou a mão, que se iluminou com uma luz azul. A garota sentiu um fluxo de energia muito poderosa, sinal claro de que havia problemas se aproximando, causados pela materialização de Yi. O loiro, Jin Sung, também sentiu aquilo. Imediatamente conectou os pontos em sua mente e percebeu que Yi Dai-yang era mais forte do que dizia ser. Parecia que o garoto estava escondendo isso. Começou a correr em direção à morena para avisá-la de que aquela luta era muito perigosa para ela. Tinha medo de não chegar a tempo e que algo irreparável acontecesse. Bi Yang, por sua vez, não ficou parada. Começou a usar sua força para extrair as pedras do solo e colocá-las em ação. Quando terminou com a primeira, ela emergiu das profundezas da terra, e era tão grande que ele poderia facilmente se sentar sob sua impressionante superfície. O loiro usou a habilidade extração
Sal em balanço, disponível apenas para quem possuía classificação EAB ou C+, com um nível suficiente de habilidade guerreira, o que poderia ser um movimento letal. Os colegas do garoto começaram a comentar que a garota claramente era mais forte, mas alguns viram o tamanho da pedra e entenderam que era a morena quem deveria estar preocupada. A garota deduziu que seu oponente não estava apenas fugindo como um covarde, mas sim distraindo a atenção enquanto esperava a pedra certa aparecer sob seus pés. O loiro riu alegremente e disse que a garota era incrivelmente esperta, e então ergueu a enorme pedra sobre a cabeça, pronto para usá-la. Girou o corpo e lançou o pedregulho diretamente contra a garota, xingando-a com palavras asquerosas. Estava claro que ele não queria apenas feri-la, queria destruí-la. Diand não escondeu suas intenções vis, pois gritou em alto e bom som que queria esmagar a garota e mostrar a todos o poder de sua ideia. O garoto zombou dizendo que classe não significava nada e que ele sairia vitorioso. Em meio à euforia, nem percebeu que um novo oponente se aproximava. O loiro percebeu que havia algo errado. Ficou em silêncio até que ouviu uma voz familiar que o fez gelar. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Ansorro apareceu de repente e o jogou de rosto no chão. Parecia que o aluno do 11º ano não havia feito nenhum esforço. Quando o garoto conseguiu levantar a cabeça, começou a reclamar, dizendo que atacá-lo de surpresa era um golpe baixo. De sua posição no chão, pôde ver a morena repelindo, com sucesso, o ataque, erguendo um escudo contra o pedregulho que a impediu de se ferir com os estilhaços. Quando olhou nos olhos da oponente, os dela ardiam com uma promessa de violência. Ela sussurrou que pegaria aquele garoto e o faria pagar por seu ataque desprezível. A garota jogou a pedra para o lado e correu até o local onde o loiro estava caído, com Ansorro de pé sobre ele. Ela estava extremamente irritada ao perguntar ao seu líder de equipe por que ele interferiu na luta, já que aquela era a oportunidade dela de mostrar suas habilidades. O garoto respondeu com calma que o ataque era perigoso demais e que era seu dever zelar pelo bem-estar de seus guerreiros. Essa resposta enfureceu ainda mais a morena, pois parecia que o comandante não acreditava que ela fosse capaz de se defender. O comandante a chamou pelo nome, Jill Ye, e disse que confiava que ela daria conta, mas que não podia arriscar o pessoal de sua unidade daquela maneira. Além disso, estava claro que BGI Yan não pretendia parar, o que significava que havia risco real de ferimentos graves causados pelas ambições daquele aluno do 10º ano. Enquanto Ansorro conversava com a garota, o loiro se aproximava sorrateiramente. Pensava que não estava sendo notado, mas, ao avançar para atacar o comandante dos alunos do 11º ano, foi imediatamente repelido. O comandante reagiu com tanta rapidez porque possuía a habilidade "Eu vou te pegar", que permitia capturar qualquer alvo fora do tempo e espaço. Jin Sung observava tudo atentamente e percebeu que haviam sido enganados. Os veteranos eram impossíveis de derrotar, pois suas habilidades eram incrivelmente poderosas. Ao perceber que seus movimentos estavam sendo observados, Ansorro chamou Jin Sung e decidiu que também precisava lidar com ele. O garoto ficou tão assustado que ergueu sua adaga e começou a gritar que estava se rendendo. Entendia que não conseguiria resistir nem por um segundo se o comandante dos alunos do 11º ano decidisse enfrentá-lo. Mas, em vez de atacá-lo, Ansorro perguntou por que ele havia avisado Jill Ye sobre o perigo, mesmo antes de o loiro lançar a pedra. Jin Sung disse que seu sargento de equipe podia exagerar, então decidiu alertar a morena porque ele mesmo não sabia o que esperar do loiro. Mas o estudante veterano não ficou totalmente satisfeito com essa resposta, dizendo que o garoto era incapaz de mentir. O comandante avançou sobre Jin Sung e também usou a habilidade "Eu vou te pegar". O garoto foi agarrado com tanta força que nem conseguiu mover os braços. Sua adaga caiu e ele não pôde ver onde ela foi parar. Ao ver sua arma voando, Jin Sung conseguiu girar o corpo e segurá-la com uma das mãos, esperando o momento certo para atacar. Enquanto seu oponente se achava invencível e não esperava resistência, Jin Sung decidiu surpreendê-lo com uma manobra inesperada. Conseguiu soltar as mãos do apeto do oponente, então balançou a adaga e gritou para Ansorro que ele deveria prestar atenção quando alguém falava com ele. O ataque foi uma surpresa real para o aluno do 11º ano. Ele mal conseguiu saltar para o lado e evitar ser ferida. Ansorro estreitou os olhos, tentando entender se o garoto à sua frente era realmente tão inábil, ou se estava jogando um jogo que ninguém havia percebido até então. Estava curioso para saber quem era aquele sujeito discreto que conseguia surpreendê-lo vez após vez, mas então
voltou a fingir ser apenas um tolo ridículo. O garoto disse que era um guerreiro comum do 13º Esquadrão do 10º Pelotão, que empunhava um Fran-ID e não tinha nenhuma habilidade notável. An Sung-ho começou a se aproximar, e Jin-sung decidiu olhar para seu relógio. Ficou frustrado ao ver que ainda faltava 1 minuto inteiro para o fim da luta. Ao notar a expressão no rosto do aluno do 10º ano, o veterano perguntou por que ele demonstrava tanta ansiedade e decepção. Jin-sung decidiu ganhar tempo de todas as formas possíveis. Disse que desconfiava muito das intenções do oponente. Também tentou jogar com a empatia, dizendo que estava profundamente triste porque a plateia só esperava que ele fracassasse. An Sung-ho percebeu que seu oponente queria ganhar tempo para ajudar sua equipe a vencer. Sentia-se irritado com pessoas que queriam vencer por acaso e não pelo próprio esforço. Ao ouvir isso, Jin-sung gritou que aquilo era tudo o que ele conseguia fazer por si mesmo, mas o oponente perguntou por que ele nem sequer tentava vencer com sua própria força. O garoto ficou muito surpreso com aquelas palavras. Lembrou que era dono de uma classificação muito baixa, F, então tentar seria inútil. O aluno do 10º ano ficou espantado ao ouvir que ao final da batalha, os piores estudantes seriam selecionados e enviados para outra escola. Agora fazia sentido o olhar do professor para o garoto. Ele cerrou os punhos e percebeu que não queria ser descartado tão facilmente, então resolveu conversar com o veterano. Disse a An Sung-ho que não queria ser transferido, ao que ouviu como resposta que nesse caso, deveria agir como um guerreiro. Jin-sung deu alguns passos para trás e disse que sabia qual golpe precisava usar para vencer aquela luta. Redemoinhos vermelhos Sandy começaram a girar ao redor do garoto, que disse que, após seu ataque, não poderia garantir que o inimigo permaneceria vivo. Em seguida, jogou a cabeça para trás, como se estivesse prestes a ter algum tipo de surto. Mas quando abriu os olhos, eles estavam cheios de poder e brilhavam com uma luz vermelha. A névoa vermelha se adensava cada vez mais, e agora o garoto estava completamente envolto naquela neblina de outro mundo. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Ele riu ao sentir sua força física triplicar, e agora conseguia identificar IA e suas fraquezas. Os olhos do garoto começaram a queimar. Isso significava que o poder fluía por suas veias em vez de sangue, e agora ele poderia lidar facilmente com o inimigo. A habilidade só se desativaria após a morte do inimigo ou a destruição de sua ideia. Jin-sung sentiu a intenção assassina tomando conta dele. O ranking de ADSD subiu para o nível C. Então, a habilidade Massacre Perfeito foi ativada. O garoto permaneceu parado, tentando abrir os olhos, que ardiam intensamente com a energia preenchendo cada célula de seu corpo. An Sung-ho só conseguia observar o que acontecia, aguardando para ver o que seu oponente, que não era tão simples quanto parecia à primeira vista, faria em seguida. Ele arriscou se aproximar do aluno do 10º ano e disse que suspeitava que a adaga fosse apenas parte da ideia dele. Ele era ágil demais para alguém que possuía Fran, e então An Sung-ho usou a habilidade Eu Vou Te Pegar, que lhe permitia capturar qualquer alvo. Começou a se preparar para uma luta séria, pois seria tolice esperar algo menos intenso. Park Jin-sung semicerrava os olhos, avaliando as habilidades do oponente, e percebeu que elas eram piores do que imaginava. O rosto do aluno do ensino médio escureceu de medo ao notar uma mudança drástica no comportamento daquele garoto tímido e inseguro. Um pensamento relampejou em sua mente, e ele percebeu que Jin-sung possuía uma habilidade única que o permitia ver a ideia de outras pessoas. Em vez de responder, uma risada insana ecoou, fazendo o sangue gelar nas veias. O garoto antes fraco agora parecia verdadeiramente assustador, pois sua força finalmente se manifestava. Jin-sung sorriu e girou a adaga, perguntando se An Sung-ho o impediria caso algo acontecesse, já que era muito difícil conter seus impulsos. O aluno do ensino médio não soube o que responder, pois era a primeira vez que via alguém se transformar, tanto pelo uso do poder. Ele parecia um verdadeiro lunático sedento por sangue. An Sung-ho sentiu essa intenção assassina insuportável, e disse que pensava que o garoto já havia superado esse estágio incontrolável. Jin-sung não respondeu, apenas ampliou seu sorriso ainda mais sedento de sangue. Disse acreditar que seu oponente aguentaria pelo menos alguns minutos. Girou a adaga nas mãos e se perguntou se poderia confiar no aluno do 11º ano, já que seria muito difícil enfrentá-lo. Os alunos do 10º ano começaram a comentar entre si o quão estranho era An Sung-ho estar parado, sem fazer nada.
nada. Alguns até gritaram para ele começar logo a luta, pois queriam ver a ação, mas ele ignorou os gritos da multidão. Completamente focado em analisar seu inimigo, determinou que Jin Sung estava em uma posição desprotegida, mas mesmo assim, nenhuma parte do corpo estava vulnerável, parecia uma armadilha. Julia sentiu uma energia estranha e percebeu que seu líder de esquadrão poderia estar em perigo. Mesmo com as diferenças entre eles, ela estava pronta para correr em seu auxílio. A garota também se surpreendeu com as mudanças súbitas no rapaz. Agora, ele não parecia mais aquele perdedor de antes. A morena queria entender que tipo de energia estranha a ideia dele estava emitindo, pois não podiam deixar o comandante enfrentar forças desconhecidas sozinho. Ela olhou para aquele garoto antes ridículo e sem graça, e sentiu um verdadeiro medo ao notar as mudanças que haviam ocorrido nele. Ye decidiu que precisava agir. Deu uma ordem à sua equipe, esperando que isso ajudasse de alguma forma a melhorar a situação. Ordenou o ataque ao inimigo e correu diretamente em direção ao garoto, agarrando-o pelos ombros e tentando derrubá-lo no chão para desarmá-lo. Esse comportamento surpreendeu os rapazes, pois Jin Sung não esperava ter que enfrentar cada membro do esquadrão do 11º ano. Yan Ho não imaginava que receberia ajuda. A garota derrubou o inimigo no chão e se sentou sobre ele, imobilizando-o completamente. Jin Sung apenas sorriu e disse que seria difícil para ele. Na batalha, o líder do esquadrão do 11º ano perguntou à garota com desagrado por que ela havia iniciado essa operação para salvar sua pele. Ji sustentou seu olhar e o lembrou de que ela tinha o mesmo dever que ele. Proteger o esquadrão vinha em primeiro lugar. Olhando para seus colegas e leais companheiros, An Sun-ho disse que não precisava de proteção, embora apreciasse a intenção de ajudá-lo. Mas, em vez de acenos de aprovação, ele ouviu a pergunta: "Você tem certeza disso?" E ele realmente começou a duvidar. Lembrou que quando Julia atacou Jin Sung, a reação dele foi surpreendentemente rápida e precisa, como se já soubesse onde o golpe da garota iria atingir. Apesar da velocidade incrível da garota, Jin Sung reagiu com velocidade relâmpago. Nem todo lutador experiente conseguiria repetir aquele movimento. Após analisar a situação, An Ho percebeu que, provavelmente, precisaria de ajuda, afinal, seus aliados chegaram na hora certa. Ele ordenou que Ji revelasse ainda mais sua ideia, pois havia o risco da garota sofrer nas mãos daquele inimigo imprevisível. A garota queria protestar e dizer que podia lidar com aquilo sozinha, mas de repente percebeu que partes do material protetor estavam se soltando de sua armadura. Seu traje começou a se desintegrar diante de seus olhos, e ela não conseguia acreditar que um ataque tão rápido causaria tantos danos. Mais estranho ainda foi que todos os membros do esquadrão do 11º ano viram suas pulseiras, recebidas no início da batalha, começarem a se desfazer. Enquanto a morena tentava recuperar os sentidos após sua Yelaya deixar de se materializar, An Sun-ho pensava sobre que tipo de poder aquele estranho aluno do 10º ano possuía. Ele decidiu não quebrar a cabeça e foi diretamente extrair informações do garoto. Aproximou-se dele e o chamou pelo nome. Jin Sung voltou a sorrir de forma tola e começou a falar bobagens sobre como os garotos trabalhavam bem em equipe. Mas tal comportamento já não enganava mais An Sun-ho, pois seu oponente havia revelado sua verdadeira natureza e agora não podia mais fingir que tudo aquilo era imaginação. Jin Sung parecia de novo como antes, sem o sorriso louco no rosto, agora com confusão e um pouco de arrependimento nos olhos. O líder dos veteranos percebeu que o garoto havia voltado a si, mas ainda era incerto o estado que o dominara alguns minutos antes, e o que era aquela névoa vermelha que girava ao redor dele. O garoto riu de novo, de forma boba, e disse que 5 minutos já haviam se passado, o que significava que os outros podiam sair de cima dele e deixá-lo ir. An Ho começou a se afastar, mas disse por fim que da próxima vez, ninguém o impediria de lidar com ele. Jin Sung perguntou o que ele queria dizer com próxima vez, pois, se estava falando de uma luta, uma já tinha sido mais que suficiente para ele. O aluno do ensino médio disse que daria mais um conselho, que o garoto precisava treinar muito mais, porque agora isso seria necessário. A frase deixou o garoto tenso, e ele repetiu que uma luta já era o bastante, mas An Ho nem sequer olhou em sua direção. O restante do esquadrão o seguiu. Jin Sung ficou no meio do campo, apoiado em 4 apoios, e percebeu que estava entrencado. Essa constatação drenou suas últimas forças, e ele se jogou na areia, fechando os olhos, esperando, no fundo, que seu corpo simplesmente desaparecesse dali. Nem mesmo o professor acreditava que o 3º esquadrão do 10º pelotão tinha vencido. Depois da luta, uma reunião interessante aconteceu no escritório do diretor do colégio Hyundai. Colocando algumas revistas sobre a mesa e pegando um café fresquinho, um homem distinto contou que sua visita era secreta. Era jovem, sério, sorridente, mas falava de forma extremamente
extremamente profissional. Ele perguntou se o diretor havia separado os dados que tinha solicitado antes. O diretor tentou manter o mesmo nível de respeito, mas seu rosto e tom de voz deixavam claro o nervosismo. Entregou os papéis, dizendo que as informações estavam todas ali. O homem pegou a pasta e começou a folhear. Parou ao ver a descrição de Han Sun-ho e passou a analisar atentamente suas habilidades. O diretor elogiou o garoto, dizendo que era um aluno brilhante, o melhor entre os melhores, e que a escola devia muito de sua reputação a ele. Ao ver os dados, o homem notou algo estranho. Sun-ho não tinha nenhuma conquista no ensino fundamental, mas no médio, todas as vitórias eram dele. O diretor comentou que, se o garoto tivesse uma patente maior, teria ido ainda mais longe, mas o visitante discordou, dizendo que todas as conquistas dele vinham exatamente por ser de nível B. Enquanto continuava lendo os documentos, viu que, entre os alunos do segundo ano, havia um novato chamado Park Jin. Achou curioso, já que poucos mudam de escola no ensino médio, e perguntou ao diretor sobre isso. O diretor explicou que o nível dele era mais baixo que o dos alunos do primeiro ano, e que depois de muita conversa decidiram colocá-lo na turma de combate. O visitante ficou encarando a descrição do garoto, curioso com seu nível e onde tinha estudado antes. Pediu para ler o que estava no verso da ficha. O diretor não se opôs, mas disse que não valia a pena perder tempo com isso. Lá dizia que Jin Sung perdeu os pais aos 8 anos. O trauma o impediu de manifestar a IA. Sofreu maus tratos da tia. Aos 10, sobreviveu a um assalto. E aí sim, a IA apareceu. O visitante perguntou se era normal crianças não manifestarem a IA aos 8 anos. O diretor confirmou que nos casos padrão, é nessa idade mesmo. Ao ler mais, o homem viu que a manifestação não foi só por causa do roubo, mas também porque a tia e o tio ficaram gravemente feridos e acabaram internados num hospital psiquiátrico. Não era surpresa que a AD tenha surgido depois, pelas circunstâncias da vida, mas o estranho era o fato de ser de nível F. O homem de cabelos escuros perguntou se os poderes de Jin Sung não tinham mudado desde os 10 anos. O diretor respondeu que não podia afirmar com certeza, mas que ao chegar na escola, o nível dele era esse mesmo. As habilidades de combate também eram F, e uma ideia passou pela cabeça do visitante. Será que o garoto escondia suas habilidades de propósito? Ele largou os papéis e decidiu que queria descobrir tudo por conta própria, pedindo para conversar com um aluno. O diretor disse que não valia a pena, já que Jin provavelmente mudaria de escola em breve, por causa de sua baixa nota e do nível ruim. O homem não respondeu. Foi aí que o diretor perguntou o motivo de terem incluído treinamento militar no colégio. Quando viu a expressão séria do visitante, o diretor percebeu que talvez tivesse dito algo que não devia. Aquilo podia ser um projeto secreto do governo ou um plano militar. Pediu desculpas na hora e disse que não deveria ter perguntado, mas o homem respondeu mesmo assim. Explicou que o Estado estava se preparando para possíveis ataques vindos do norte, por isso a decisão foi tomada. Com esse sistema de treinamento, eles acreditam que podem ajudar os alunos a evoluir. Segundo ele, isso era bom tanto para o país quanto para os próprios jovens, já que seria uma grande chance para o futuro deles. Mas chega de papo sério, porque agora é hora de voltar para uma típica manhã de estudante ansioso, igualzinha a todas as outras. O som chato do despertador toca às 6 da manhã. Ao ouvir isso, Jin Sung se levanta da cama e começa a se arrumar para a escola, que não era exatamente o lugar favorito dele. Todos os dias, ele se olhava no espelho, ajeitava a gravata e dizia para si mesmo que aquele dia seria melhor que o anterior. Tentava manter o ânimo, pensando que se esforçasse, sua situação na escola poderia melhorar. Saiu de casa às 6:30 da manhã. Chegava tão cedo por causa da sua tarefa de limpeza. Como sempre, mal entrou na escola e já tinha valentões mexendo com ele. Quando souberam que ele era do segundo ano, acharam que não valia a pena perder tempo. Um deles comentou que talvez fosse o tal novato de quem todos estavam falando. Jin Sung fez um teatrinho e disse que se sentia lisonjeado pela fama inesperada. Funcionou. Os garotos riram e disseram que ele era ainda mais idiota do que pensavam. Acharam que os veteranos deviam ter baixado a guarda. Zombaram dele, dizendo que ter uma IA em forma de adaga era ridículo. Parecia que Han Sun-ho só tinha perdido por descuido. Depois que finalmente se livrou deles, Jin começou a limpar a sala. Esfregou bem o quadro, o que foi um baita trabalho, e se perguntou, se a escola é mantida pelo governo, por que não tem quadro branco aqui? Depois, limpou o chão. Quando terminou, a sala estava brilhando. Fez um ótimo trabalho. À medida que o horário das aulas se aproximava, mais alunos iam chegando. Seus colegas entraram e comentaram que o esforço dele tinha feito bem para o grupo. Um deles deu um tapinha no ombro e disse que todos ficaram surpresos, já que antes ele não ajudava em nada. Outros alunos foram entrando e cochichando, dizendo que não esperavam aquilo dele. Durante a luta, parecia que tudo estava contra, mas aquele garoto atrapalhado conseguiu virar o jogo
jogo e ganhar tempo. Depois disso, a imagem de Jin Sung começou a mudar um pouco, mas nem todos mudaram de ideia, como Ji Young, que seguia o humilhando sem cerimônia. Jin não sabia o que esperar desse tipo de cara. Provavelmente só queria descontar a raiva em alguém. Ben Kei-young disse que não conseguiu a folha de exercícios de matemática, e como precisava copiar as respostas, agora queria que Jin resolvesse isso para ele. Jin ficou surpreso, pois tinha certeza de que o loiro começaria a bater nele sem nem dizer duas palavras. Pararam com os socos, mas começaram a usá-lo para outras coisas. Um mandava fazer o dever, outro pedia para levar caderno pro professor. A violência física virou pressão psicológica e aproveitamento. A vida dele não melhorou muito, só tinha menos hematomas. Depois de terminar a limpeza, era hora de ir para a sala. A aula foi tão longa que alguns alunos dormiram na carteira, mas quando acabou, todo mundo se animou rapidinho. O professor disse que ainda não tinha terminado e mandou todos ficarem em silêncio. Então perguntou se lembravam que hoje era o último dia para entrar em uma unidade. Jin Sung ouviu atento. Essa escolha era obrigatória para os alunos do segundo ano, então tinham que decidir logo. O garoto olhou a ficha de informações e ficou pensando qual unidade escolher. A dúvida só aumentava. Jin Sung ficou sentada, pensando por tanto tempo que nem percebeu a sala esvaziando. Agora, só restavam ele e seus pensamentos sobre o futuro. Ele quebrou a cabeça tentando decidir o que fazer. Sua única esperança era que as restrições de ranking fossem suspensas e ele tivesse alguma chance. O garoto do primeiro ano do ensino médio analisava os critérios para entrar nas unidades e logo entendeu que a direção da escola estava separando os alunos por habilidade. Ele foi riscando uma opção atrás da outra, já que a maioria exigia requisitos exagerados. Quando já estava quase sem esperanças, notou um grupo que chamou sua atenção. Não havia exigência de ranking e as aulas pareciam simples treinamentos. Jin achou que não haveria muita gente lá, então provavelmente o aceitariam. Ele foi até o local onde a unidade funcionava. Estranhamente, deram a ele um salão inteiro. O garoto andava confiante, achando que nada de errado aconteceria, mas esses pensamentos ficaram de lado assim que viu um monte de estudantes discutindo alto entre si, e o curioso era que aquelas aulas nem envolviam habilidades especiais. Era estranho ver tanta gente querendo entrar naquele grupo. Jin até achou que tinha ido para a sala errada. No meio da multidão, tentava identificar algo que confirmasse se estava mesmo no lugar certo. Olhou a folha de inscrição e depois analisou a sala inteira. Confirmou várias vezes. Sim, era ali mesmo. Ao notarem o garoto, os alunos começaram a apontar e comentar que um veterano de ranking F tinha aparecido. Os mais novos cochichavam que, apesar de ser mais velho, suas habilidades eram de iniciante. Jin Sung percebeu que quase todos ali eram do último ano do ensino fundamental. Pensou, irritado, que eles nem precisavam entrar em nenhuma unidade ainda, mas foi interrompido por um grito avisando que o líder estava chegando. Todos os garotos viraram a cabeça, ansiosos para ver quem seria o mentor. Jin Sung tentou se aproximar para também ver. Quando finalmente enxergou quem era o líder, os papéis caíram das mãos dele. Entendeu que precisava sair dali imediatamente. E foi aí que An Sun-ho entrou no salão e notou Jin na mesma hora. Eles se encararam no meio da multidão. Estava claro que Sun-ho o reconheceu. Os dois começaram a andar na direção um do outro. Jin não tinha planejado isso, mas suas pernas o levavam até o veterano. Os mais novos começaram a comentar, empolgados, que eram fãs de Sun-ho. Com um tom inseguro, Jin Sung perguntou se seu antigo rival seria mesmo o líder da unidade. Sun-ho sorriu com ironia, provavelmente confirmando, e disse que não esperava ver aquele desastrado ali. Quando o líder mandou todos se prepararem para a aula, a vontade de Jin fugir dali aumentou. Ele sabia que se entrasse em confronto com Sun-ho, logo a escola inteira ficaria sabendo. Estava prestes a sair quando o líder o chamou, perguntando para onde ia. Jin tentou disfarçar com um jeito desajeitado. Disse que achava ter vindo ao lugar errado, que só daria uma olhada e voltaria logo. Mas An Sun-ho não era fácil de enganar. Falou que não havia outras salas naquele corredor, então ele devia ficar. O veterano apostou que Jin tinha escolhido aquela unidade por achar que teria pouca gente. Jin confirmou dizendo que nunca imaginou ver tanta gente reunida ali. Parece que a fama do líder estava dando resultado. Sun-ho mandou que o garoto entrasse, num tom sério, dizendo que não era fácil entrar naquele grupo. Jin respondeu que suas habilidades eram fracas, que não tinha o que fazer ali, mas o líder ignorou, e em vez de deixá-lo sair, o agarrou pela gola e o arrastou até a sala de treino. Anunciou que aplicaria um teste de entrada e queria que Jin participasse junto com os outros candidatos. O garoto gritou que não faria. Sun-ho mandou todos se alinharem. Comentou que havia muitos alunos esse ano, e isso era até positivo. O líder disse que começariam o teste. Não seria difícil, só repetir os exercícios que ele faria. 30 burpees, 30 flexões, 30 burpees de novo, e por fim, 30 agachamentos. Alguns alunos estavam encantados com Sun-ho. Eram fãs de sua personalidade, achavam sua voz cativante
cativante e o corpo incrivelmente forte. Outros estavam decididos a impressionar o comandante, mesmo sabendo que seria puxado. Mesmo assim, garantiam que aguentariam. Quando Jin Sung ouviu que só entraria na unidade quem fizesse 10 séries completas, gritou que não dava para contar com ele. Nem metade conseguiria. O teste começou. Os alunos suavam, quase caindo de cansaço, mas continuavam. O líder corrigia o tempo todo os movimentos errados, e os garotos tentavam se ajustar, porque queriam muito entrar naquele grupo. Sun Ho fazia os exercícios junto, para mostrar como deviam ser feitos, mas nada parecia fácil. Os candidatos já estavam no chão, exaustos, tentando respirar. Jin Sung olhava para aquela tortura, repetindo mentalmente a sequência. 30 burpees, 30 flexões, 30 burpees de novo, depois 30 agachamentos. O garoto olhava para o líder, que executava tudo com facilidade, sem mudar a expressão. Nem um músculo do rosto mexia. Isso impressionava. O comandante fazia flexões com a mesma calma, enquanto os alunos mal conseguiam manter o corpo firme, de mãos trêmulas. Depois de um tempo, começaram os comentários. Diziam que Sun Ho era um monstro de verdade, que não tinha pena de ninguém. Mas alguns minutos se passaram, e alguns começaram a desistir. Sun Ho se aproximou deles, e declarou que o primeiro grupo estava fora. Depois disse que agora era hora de testar o segundo grupo. Ele estava curioso para ver como eles se sairiam. Os alunos desse grupo estavam apavorados. Achavam que não aguentariam aquilo. Mas pior mesmo era para Jin Sung. Ele não esperava que chegasse sua vez tão rápido. Os colegas começaram a empurrá-lo para frente, dizendo que ele seria o primeiro a ser testado. Quando o garoto ficou na frente, todos os alunos do 9º ano riram, dizendo que queriam ver como o perdedor se sairia. Sun Ho olhou bem para ele. Não parecia esperar nada incrível, mas estava curioso para ver o que ele faria. Jin tentou descontrair, dizendo que o líder parecia nem ser humano, já que não demonstrava cansaço nenhum depois daquele treino. Mas o veterano não se deixou levar. Parecia entender que aquilo era só um jeito de se proteger com piadas. Ele se virou para o segundo grupo e mandou começarem os exercícios. Jin ainda gritava que não faria nada, mas, já há alguns minutos, estava fazendo flexões com força total. O suor escorria da testa e pingava no chão da sala. Ele não queria aceitar a humilhação. Treinava sozinho para conseguir se defender. Mesmo se sentindo mal com o esforço, repetia para si mesmo que não era ruim em esportes. Afinal, ele tinha algum preparo. Olhava para Sun Ho fazendo tudo com facilidade e pensava, uma pessoa comum não conseguiria aquilo. Jin e os colegas estavam quase desmaiando, agachados e tentando respirar. Foi quando o líder se aproximou e disse que ele até se surpreendeu com tanta persistência, mesmo encharcado de suor. Jin Sung disse que tudo aquilo era difícil demais para ele, mas mesmo assim continuava tentando. O líder da unidade comentou que já esperava essa reação do garoto. Disse que não era só uma questão de velocidade, mas sim de resistência, e queria testar o quanto o garoto aguentava. Sun Ho decidiu acelerar o ritmo, deixando seus jovens fãs animados, se perguntando se Fran conseguiria acompanhar. Jin Sung não acreditava no que via, mal conseguia mover as pernas, e mesmo assim o líder foi ainda mais rápido. Parecia pura provocação, e os outros alunos pensavam o mesmo. Comentavam entre si que aquele ritmo era absurdo demais para alguém de nível tão baixo acompanhar. Mas, mesmo assim, o garoto do 10º ano surpreendeu de novo. Conseguiu alcançar o líder e parecia entrar no mesmo ritmo. Agora ninguém mais zoava. Pelo contrário, todos passaram a torcer por ele, gritando que ele conseguiria passar no teste. O garoto ficou desconcertado com o apoio repentino, principalmente quando começaram a dizer que ele estava quase lá. Jin Sung sentia que o corpo inteiro estava virando do avesso de tanto cansaço, mas mesmo assim fez os 2 últimos agachamentos. Sun Ho abriu um sorriso enorme e disse que F. Hang tinha mandado muito bem. Confessou que nem esperava tanta garra dele. Depois disso, o garoto do 10º ano caiu de joelhos, ofegante, tentando respirar, mas os gritos da galera, comemorando o sucesso, não deixavam ele se recompor. Os pulmões de Jin Sung queimavam como fogo, mas ele ouvia com prazer os elogios, todos admirando o fato de ele ter sido o único a completar o teste. Enquanto tentava recuperar o fôlego ali no chão, alunos do 9º ano se aproximaram para parabenizar ele por cumprir a missão do líder da unidade. Foi só aí que ele relaxou e deu um sorriso. Agora entendia que as coisas não tinham ido tão mal assim, já que até os desconhecidos estavam elogiando. De repente, uma sombra surgiu sobre ele. Era Sun Ho, que estendeu a mão e disse que estava feliz em recebê-lo na unidade de treinamento. Jin Sung apertou a mão dele, mas avisou que naquele dia não tinha condições de cumprir nenhuma obrigação. Ao ouvir isso, Sun Ho puxou o garoto para cima e disse que não precisava se explicar. Era só aparecer no dia seguinte sem pressão. Jin Sung ficou tão surpreso com aquela gentileza que nem conseguiu soltar a mão dele. O líder comentou que treinar em dupla era bem mais eficiente e que fazia tempo que ele esperava por um rival à altura. Parecia que enfim tinha encontrado isso
isso naquele garoto do 10º ano. O garoto respondeu que se ele tivesse mandado fazer mais uma repetição, ele teria morrido ali mesmo. Jin-sung achava que Sun-ho devia se irritar com gente fraca assim, mas, em resposta, o veterano sorriu e disse que levou um ano inteiro para achar alguém pro grupo dele. Jin-sung ficou chocada. Tudo o que queria era entrar numa equipe discreta, onde os professores não fossem pegar no pé, e acabou parando com o líder mais popular de todos. As janelas enormes da sala mostravam um pôr do sol lindo, mas nem aquela vista animava Jin-sung. Ele fechou os olhos e sentiu que estava tão esgotado que nem pensava em treinar de novo. Tudo o que queria era se esconder debaixo da carteira e sumir. Ele odiava toda aquela atenção em cima dele, ainda mais sabendo que só entrou naquele grupo por puro acaso. Não entendia como, entre todas as unidades possíveis, ele foi parar logo na do Sun-ho. Agora, além das zoeiras de sempre, também ouvia piadinhas porque, entre todos os grupos, ele caiu justo no que tinha aquele veterano. Mas além das piadas, ele também via inveja nos olhos dos colegas. Todos os dias alguém vinha perguntar como ele conseguiu entrar numa equipe tão promissora. Jin-sung não queria que o Sun-ho enchesse ele de perguntas sobre faltar no treino. Então, mesmo sem vontade, teve que ir. A situação chegou a um ponto tão extremo que ele cogitou quebrar o braço para ter um bom motivo para faltar. Mas logo descartou a ideia. O veterano provavelmente ia mandar ele direto para a enfermaria. E aí, tudo ia começar de novo. Ele foi tirado desses pensamentos por uma garota que também estava na sala. Parecia distraída nos próprios devaneios. Ele nem tinha notado a presença dela. Quando seus olhares se cruzaram, ele tentou lembrar se já tinha visto ela antes, mas não conseguia puxar essa lembrança. A garota perguntou há quanto tempo ele estudava ali naquela sala. Jin-sung ficou sem saber o que responder. Só conseguia pensar em como não tinha reparado numa garota tão linda.